Já assistiu o filme Abraço de Mãe? E aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Abraço de Mãe conta a história, inicialmente, de uma mãe que tem a filha e sua casa totalmente destruída por uma queimada. Logo após alguns instantes, já somos teletransportados para o futuro, onde vemos que essa filha cresceu e virou uma bombeira. Mas, ao receber uma chamada misteriosa para cobrir um desabamento de casa, tal bombeira acaba por passar por perrengues e maus percalços. Afinal, será que ela conseguirá sair viva junto com seu time? E que ligação essa casa teria com a sua mãe? Ou será que ela não conseguirá? Abraço de Mãe é um filme novo da Netflix, né, que eu pude assistir com um pouco de antecedência e também, né, um lançamento que foi bem diminuto, eu diria, por ser streaming, etc. Acho que muitas pessoas não conseguiram assistir esse filme ainda, porque não teve tanto marketing, entre tantas outras coisas. Mas será que vale a pena mesmo assistir? Olha, todo filme vale a pena assistir, né? Já complementando aquela frase que eu falei anteriormente. Porém, com certeza Abraço de Mãe é um que precisa ser assistido, porque olha que filme delicioso. É um filme de terror que vai falar para o espectador, vai contar essa história que aparentemente é uma história de terror convencional. Você pensa em cultos, assassinos, etc. Mas a coisa começa a evoluir tanto logo de cara, nos primeiros minutos, que a parada vira um terror cósmico, né? Tudo que é segmentado no filme acaba por ser, além de assassinatos, cultos misteriosos, acaba por descambar no terror cósmico que eu, sinceramente, fiquei impressionado com um filme justamente tratar isso, um filme nacional ainda, e com um orçamento baixíssimo fazer uma obra tão bela daquele jeito, mostrando que nosso cinema nacional de fato é um dos melhores do mundo. E nada nessa obra, pelo menos para mim, corrobora para um maior entendimento ou compreensão daquelas coisas vistas na mesma. É tudo muito como se ocorresse uma experiência, um cinema mais experimental, mesmo não sendo, obviamente. Eu diria que é, em certos fatores, similar a outro filme de horror cósmico que eu assisti, de John Carpenter, chamado In the Mouth of Madness, né? Ou A Beira da Loucura, né? Que é um filme clássico, né? Do John Carpenter, que de fato explora esses temas e não tem de fato um roteiro que vai abordar uma história extremamente complexa ou algo do tipo. Não, é um filme que quer mostrar a beleza desse tipo de terror cósmico. Então, vai ser um filme que diversas cenas parecem deslocadas e talvez até realmente sejam, mas para mostrar para o espectador como funciona aquele mundo, de não de um fator de explicação ou coisa do tipo, afinal nem é necessária uma explicação. Porque o terror é justamente isso, o mistério é preponderante que acaba por ser muito mais interessante que as explicações por si. Mas um filme que explora como esse terror pode ser belo, como ele funciona e como ele te assusta, fazendo de um filme que não tenha de fato uma história tão congruente, mas que sua forma seja bela. E com toda essa forma, de fato, eu fiquei cativado cada vez mais por essa narrativa. Acaba por ser um filme que, ao focar nessa beleza do horror, de fato se destaca entre os demais. Não é um filme que quer se explicar, não é um filme que quer ter respostas, mas que quer deixar você confuso e fazer você pensar e refletir no que você acabou de assistir, mesmo ele não sendo tão complexo assim. É um filme que ele consegue ser muito mais belo e charmoso do que de fato contar algo. E isso é um charme inegável. Vários dos filmes de terror dos quais eu aprecio
como por exemplo Uma Noite Alucinante 2, fazem isso. E eu de fato consegui apreciar muito esse fator e achar um dos pontos destaques da obra, pelo menos para mim. E ao acompanhar esses personagens também há toda uma construção. Eu sinto que há muito mais preocupação com condicionar a audiência a conhecer aquelas pessoas de modo mínimo. Afinal, é um grupo composto por 4 integrantes, né? Que vai explorar essa casa que aparentemente estava desabando. Tem muito mais uma preocupação em nos apresentar, porque é um filme corrido, afinal tem 1h30, e, e depois justamente causar essa síntese do horror, né? Cultos, assassinatos, entre muitas outras coisas começam a aparecer no meio do caminho dessas pessoas. E isso acaba por ser muito interessante por me lembrar um filme que obviamente todos conhecem. Alien, o Oitavo Passageiro é a resposta. Eu acho que esse filme me lembrou muito Alien, de certa forma. Não por conta do seu horror, que leva o espectador não a um sobrenatural ou somente assassino slasher, mas esse horror que justamente visa uma elevação humana, né, no sentido alienígena ou cósmico, e não somente por isso, mas por condicionar o espectador a conhecer primeiramente esses personagens, sentir uma leve empatia sobre os mesmos e posteriormente começar, né, a trabalhar o seu horror de fato. Então é um filme que fica construindo para justamente chegar no seu ápice e condicionar os protagonistas à morte, a percalços, a caminhos de trevas, entre muitas outras coisas, fazendo com que de fato você, ao invés de se sentir impactado por uma suposta história que seria extremamente desnecessária no caso desses, não, aqui temos a construção dessas personagens, mas para explorar o terror e o medo imposto sobre a audiência. Com todo esse conglomerado de ideias ousadas, né, ao tentar recriar certa estrutura narrativa, Alien, ao se propor a ser um terror cósmico nacional, também pegando diversos elementos e essências de H.P. Lovecraft e causando o terror da maneira certa, que é através de elementos predispostos no cenário. É um filme que não tem medo de usar, por exemplo, outras passagens de terror para causar medo, no sentido de aqui tem assassinos, tem cultos malignos, tem diversas outras coisas a não ser esse terror cósmico, fazendo com que só seja parte esse terror dessa síntese que vamos assistir. Eu gostei bastante de Abraço de Mãe, porque é um filme que se entende como terror e se joga nesse mar de ideias. Ele não tem medo de causar violência, ele não tem medo de ser corrido em certas partes, afinal é um filme curto, ele não tem medo de não se explicar, e ele de fato entende o que é o terror. É mistério e uma série de circunstâncias que condiciona a um aspecto, esse aspecto que causa medo. Então, ao final eu realmente pude me deixar perplexo, né? O filme me deixar perplexo, no caso, com tudo que ele se propôs a ser. Afinal, não é fácil de criar terrores nacionais e ainda mais cósmicos. E do jeito que esse filme fez, me deixou encantado de fato. Em suma, Abraço de Mãe é um filme de fato interessante. É um filme que vai se escorar em diversos gêneros, vai ter uma estrutura narrativa que constrói seus personagens para depois destruí-los de certa forma. E também apresenta diversos segmentos de horror. Não somente é o horror cósmico, mas é o horror slasher de certa parte, é o horror de mansão assombrada, é diversos horrores em um filme. Afinal, um filme de terror, ele tem que causar em sua essência medo, apreensão, nojo, entre outras coisas. E tem diversos modos de se fazer tais coisas. Esse filme vai em todos. E é assim que funciona o terror. É medo construído através de
dispersamento, né, disfuncionamento de realidade e também construção de atmosfera, o que esse filme faz de forma brilhante. Então, eu vou colocar aqui para Abraço de Mãe, que foi esse terror que de fato me cativou e me conquistou a cada vez mais, cada minuto mais. Eu vou colocar aqui uma nota 9 de 10, porque realmente eu achei que é um dos terrores que mais me cativou do ano. É um dos filmes mais interessantes que eu assisti recentemente, muito por conta de toda a sua estrutura, que lembra Alien, como eu já disse, mas não só por isso, por condicionar o terror sem saber seus meios, sem somente ser um meio, né? Sem somente ser esse horror cósmico. Ele vai por todos os caminhos e no final traça uma linha principal, que é esse terror, mas ele não se importa de te ter vários outros. Terror de assombração, terror de mansão assombrada, como eu já estava dizendo, terror de assassinos. E ao final, ele de fato vai por todos os caminhos para gerar essa apreensão em quem assiste. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!